Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Rebeca. Meu nome é Gabriela. A gente vai falar hoje um pouco sobre o movimento negro nos Estados Unidos na década de 60 e tentar trazer um pouco para os dias atuais. Bem, vamos começar com a Constituição Americana de 1787. O que previa a Constituição Americana? Ela previa a liberdade para todos aqueles que nasciam na América. Mas essa liberdade era direcionada para os homens brancos. Por que isso? Porque a escravidão nos Estados Unidos só foi acabar em 1863. E só acabou aí por conta de uma guerra civil. Essa guerra civil foi o norte dos Estados Unidos contra o sul dos Estados Unidos, a União versus os Confederados. Por que eles lutavam? Porque o sul queria manter o regime escravocrata, para então manter o seu sistema econômico. O norte dos Estados Unidos já previa o sistema salariado para todos os seus trabalhadores. Eram os estados muito mais avançados do que o sul dos Estados Unidos. Mas, com o fim da guerra, veio o fim da escravidão. Só que o fim da escravidão não significa o fim da inclusão dos negros na sociedade. Por conta dos direitos dos estados, ou seja, cada estado podia ter as suas regras, desde que não ferissem a Constituição dos Estados Unidos de forma geral. O sul dos Estados Unidos decidiu por manter uma política de segregação social contra os negros. Ou seja, os negros eram tratados da forma diferente que os brancos eram tratados na mesma sociedade. Bem, um exemplo disso são as leis Jim Crow, que elas selecionavam lugares específicos para os negros frequentarem e para os brancos frequentarem. Bem, se existia um lugar para os negros, tinha que existir um outro lugar separado para os brancos, para que assim eles não se integrassem na sociedade de forma amistosa, digamos assim, né? Um exemplo disso é a Ku Klux Klan. O que foi isso? Foi uma organização, adivinha só, gerida por quem? Por brancos. Só podia ser, não é mesmo? E adivinha só o que eles faziam? Eles perseguiam negros. Surreal, não? Fala tu. Muita novidade, surpreendente. Né? Muita novidade em poucos minutos. Eu sei que você tá meio chocada aí do outro lado, né? A gente também ficou assim, meio chocada com essas informações. Surpreendente. Notícia nova pra vocês. Pois é, e qual era o objetivo dessa organização maravilhosa? Matar negros. Ou seja, os negros acabaram de sair de um processo abolicionista e queriam se integrar nessa sociedade de liberdade que era os Estados Unidos. Entretanto, eles eram impedidos, não só pelas leis, mas por toda uma sociedade com essa mentalidade que impedia. Então, dentro dessa mentalidade de amor e de carinho que os Estados Unidos estavam florescendo com a Ku Klux Klan e com essas leis maravilhosas, segregacionistas, os negros já estavam saturados com tudo isso. São anos e décadas e muito tempo que se passa em que o negro tem que estar num lugar diferente do que o branco. E que o branco não pode se relacionar com o negro, e que o negro não pode se relacionar com o branco. E não só a níveis de relacionamento, mas a níveis também de emprego. Porque não é porque tinha uma empresa para brancos e uma empresa para negros. É porque tinha empregos para branco e empregos para negros. O negro era zelador, o negro era faxineiro, e continua sendo. Mas enfim, aí naquela época ainda era. Em 1955, a maravilhosa da Rosa Parks, então, depois de um dia cansadíssimo de trabalho, ela se recusa a dar o lugar dela para um branco. A Gabriela já explicou. Tinham lugares para branco e lugares para negro. Dentro de ônibus também. O final do ônibus, o fundo do ônibus era reservado para os negros. Era um espaço bem menor do que o resto do ônibus todo reservado para pessoas brancas. Nesse dia o espaço negro estava cheio, o espaço branco estava vazio. Ela se sentou no lugar e se recusou a levantar. Ela virou e falou: não vou sair, tô cansada, vou ficar sentadinha aqui. Resultado, ela foi presa, né? Com muito amor e carinho, ela foi presa por causa dessas leis, porque era uma coisa legal, era uma coisa legalizada. Então ela foi presa e a população que já estava por aqui era o que faltava para a galera se juntar e começar o movimento de vez. Porque era isso que faltava. A Rosa Parks deu a fagulha que o movimento precisava. Então, depois disso, vários grupos negros começaram a se fundar e a se reunir e a começar a lutar pelos direitos civis.
Aí começa toda a década de 60, dentro desse murmurinho, dentro dessa movimentação e dessa agitação pelos direitos civis. Os negros queriam os direitos civis e queriam naquele ano, não ia passar naquela década. Então, nesse meio, a gente tem o Martin Luther King, que a maioria da galera já conhece, que foi um líder do movimento negro pelos direitos civis, que tomou a frente mesmo no movimento, com diversas marchas e passeatas, a Montgomery, a Selma, tudo isso nos estados da Alabama e etc. São estados bem racistas dos Estados Unidos. Gabriela já explicou o motivo, né, a história por isso. E que ele era à frente desses movimentos. Ele tinha uma pregação um pouco mais pacifista em relação ao tratamento que o movimento negro tinha que ter naquele momento. Ele era contra a violência, então se um policial batesse em um negro, ele tinha que aguentar sem retrucar esse tipo de violência. A bom estilo Mahatma Gandhi. Então, Martin Luther King era um fiel de Mahatma Gandhi, né? Ele seguia bem os espaços mesmo deles dessa coisa de não violência, né? O que deu muito certo, porque ele conseguiu muita coisa com a não violência. O oposto é o Malcolm X. O Malcolm X, ele tinha uma pegada um pouco mais radical em relação ao caminho do movimento negro. Ambos queriam coisas melhores para os negros, porque ambos eram negros, eles entendiam isso. Só o caminho que era diferente para chegar nisso, né? O Malcolm X, ele não fazia nem um pouco questão do uso do pacifismo. Por ele tinha que ter violência mesmo da parte dos negros em retrucar, porque o branco sabia o que ele estava fazendo e o branco era nosso inimigo, sim. E ele tinha cara, ele tinha nome, a gente sabia quem ele era. Então é bem o oposto do Martin Luther King. No meio disso também vem, em 1966, né, os Panteras Negras, que vem pegando em armas mesmo. Vem com essa movimentação de tipo, não, a gente vai pegar em arma e a gente vai conseguir, é toda a ideia do nacionalismo negro, é toda uma ideia de um estado separado para os negros, né, um estado separado, um estado só de negros, né. E apesar de tudo isso, de todos esses tipos de caminhos diferentes dentro do movimento negro, o movimento negro conseguiu como um todo as leis de direitos civis de 64 e a lei do voto em 65, que era a maior disputa, porque o negro ainda não podia votar, apesar de ser uma coisa legal. Em território nacional, os estados do sul não permitiam que os seus negros votassem. Então toda essa movimentação conseguiu o voto para o negro. E a gente pensa hoje em dia, foi o suficiente? É óbvio que é muito importante eu hoje em dia e um negro de qualquer espaço no mundo poder votar. Mas foi o suficiente para acabar com o racismo de hoje em dia? Não, né? A gente vê os casos nos Estados Unidos que tiveram no ano passado, no ano retrasado, de 2 meninos que foram assassinados brutalmente pela polícia. Eles estavam andando na rua e por causa desse auto de resistência, por causa desse homicídio justificado, o policial simplesmente atirou, porque o moleque era negro, o moleque estava com casaco, então, obviamente, ele é culpado, ele é um suspeito e tem que estar morto. O policial atirou, os dois meninos morreram e os 2 policiais foram absolvidos do caso. Isso causou na galera um furor de tipo, mano, o que tá acontecendo? Isso não pode mais acontecer. E não que o movimento negro tivesse parado, mas depois desses 2 acontecimentos ele veio com tudo. Tanto trazendo a estética de novo negra, com Black Power e tudo isso, tanto para movimentos de direitos mesmo civis, direitos nossos mesmo, que ainda não estão sendo negados, porque ainda tem muita gente, ainda tem muitos lugares que não acreditam em políticas afirmativas, no caso, né? Então ainda tem muita gente que não liga para isso. Aí veio o movimento Black Lives Matter, que quer dizer vidas negras importam, que é um movimento feito por 3 mulheres negras maravilhosas que elevam essa discussão para um outro nível. Um nível que atinge todos os negros. Não só negros, mas negrais. Não só negros e negras, mas negros homossexuais, mas negros transexuais. Algo que o movimento negro não tocava. O movimento negro, assim como todos os outros movimentos, são movimentos muito machistas, onde as mulheres sempre ficam no segundo plano, no plano secundário. Então, assim como a Nina Simone já tinha dito milhões de vezes, essas meninas do Black Lives Matter, elas vão trazer isso também. É uma ideia de botar as mulheres na frente, os outros negros na frente. Não só o negro heterossexual, não só o negro com dinheiro, não só o negro certinho, mas todos os negros. O mendigo da rua, o transexual, a mulher negra e toda essa galera. Então é uma novidade do movimento negro isso agora.
A gente vê que isso, tanto nos Estados Unidos, acontece também no Brasil. Porque a gente vê agora no Brasil uma onda de fascismo em torno dos negros, que é uma coisa que tá ficando inacreditável. E a gente vê várias universidades e vários estados sendo contra políticas afirmativas porque exatamente não entendem essa dívida histórica que a gente acabou de explicar. Tá me entendendo? Isso que a gente acabou de explicar, a gente chama de dívida histórica. Vamos repetir mais uma vez? Dívida histórica. Quer dizer que, depois de tudo que a gente leu, o negro, desde lá, desde os primórdios dos tempos, tá sendo fudido. É isso que eu queria falar. O negro, desde sempre, tá sendo muito ferrado. A lei não tá do lado dele. E mesmo quando a lei tá do lado dele, as pessoas brancas não respeitam essas leis, tá me entendendo? E criam outras leis pra impedir sempre o negro de chegar nos mesmos lugares que eles. E no Brasil isso é muito mais cruel. Por que é mais cruel? Porque por mais que a nossa sociedade seja tão integrada em questão racial, o nosso racismo ele é velado. O que é pior. O que é pior. Porque se você vê um negro atravessando a rua pro seu lado, você já olha estranho, né? Se fosse um branco vestindo a mesma roupa, você não faria isso. Isso é racismo e isso é racismo velado. Sim, você é racista. Ao clube dos racistas. É isso, amiga. Então a gente só quis deixar aqui pra vocês mesmo, claro, a nossa ideia de que depois de tudo que a gente leu, a história tá aí, não nos deixe enganar. A sociedade tem uma dívida com a gente e eles vão ter que pagar cedo ou tarde. É isso. É isso aí. Valeu, galera.